Fala galera, estamos na Semana das Viroses, hein? É um tema extremamente importante, pertinente, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo agora. Mas não tem que saber somente da Covid-19. Galera, se você está vendo esta aula nesses momentos que nós estamos vivendo, você sabe do que eu estou falando. Mas se você está vendo essa aula lá na frente, se essa aula é uma aula antiga para você, saiba você que estamos no meio de uma pandemia, que é o Covid-19 provocado pelo coronavírus do tipo SARS-CoV-2. Mas essa aula não é só sobre isso, é sobre virose de modo geral. É a semana inteira falando de virose, são várias aulas falando de virose. Se você já assistiu outra aula, tá vendo esse tempo que está aparecendo para você na sua tela aqui, ó? Você pode adiantar esse vídeo até esse tempo que eu já entro direto na virose do dia de hoje. Agora, se você não assistiu nenhuma aula ainda, assista essa introdução todinha porque ela é extremamente pertinente para o assunto, hein? É muito importante. Então, pegue seu caderno aí, se acomode direitinho, faça as suas anotações porque isso aqui é aula, 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 aula. E o tema é virose. Galera, afinal de contas, o que precisamos saber sobre as viroses? Primeiro, viroses são doenças provocadas por vírus. E quando a gente estuda virose de modo geral, a gente tem que se ater para alguns pontos muito importantes. Então vem comigo no quadro aqui, ó. Ao estudar virose, o que temos que saber? Por exemplo, no primeiro momento, o nome da doença. Que no caso da Covid-19, por exemplo, o que é Covid-19? Covid-19 não é o nome do vírus, é o nome da doença. Atenção para isso. No caso da dengue, dengue é o nome da doença. No caso do HPV, o HPV é o nome do vírus, não é o nome da doença. O nome da doença é condiloma acuminado. Então, primeiro ponto, o nome da doença. Na sequência, o agente etiológico. Lá no meu Instagram, o @senhorbiologia, eu coloquei lá um teste nos stories perguntando qual que era o agente etiológico da dengue. E entre as opções eu pus mosquito. A grande maioria marcou mosquito porque o pessoal não sabe o que é o agente etiológico. Agente etiológico é aquele causador da doença, é o verdadeiro causador da doença, que lá no caso da dengue é um vírus, porque dengue é uma doença viral. O que o mosquito é, o pernilongo, o Aedes aegypti, ele é o vetor, ele é o transmissor da doença. Então muita atenção com o significado de agente etiológico. Agente etiológico é o verdadeiro causador da doença. Tem uma aula que eu postei já no YouTube. Essa aula eu dou para você duas dicas importantíssimas para você guardar quais doenças são virais e quais doenças são bacterianas. Vai aparecer para você aqui, ó. Vai lá assistir. Essa dica é uma frase, é uma técnica mnemônica em que eu digo uma frase que aborda várias doenças virais e uma outra frase que aborda várias doenças bacterianas. Porque dentre tantas doenças que você tem que saber, tem aquelas que são virais, as que são bacterianas, as que são provocadas por protozoários, por fungo, por plateuminto, por nemateuminto. São muitas doenças que flagelam a humanidade aí, né? Sem contar as outras que atingem os outros seres vivos também, tanto animais como plantas. Mas enfim, o que seria o vírus, o que seria a bactéria, o que seria o protozoário? São diferentes agentes etiológicos. Então é muito importante, quando estiver estudando algumas doenças, quando estiver estudando virose, você saber quem é o agente etiológico. O outro ponto, o ciclo da doença. O que é o ciclo da doença? Se essa doença ela tem um ciclo direto ou indireto. O que significa ter um ciclo direto? Significa que você pega a doença da própria pessoa doente. Por exemplo, gripe. A gripe, você pega gripe de uma pessoa com gripe. E quando é indireto, é quando existe um vetor, existe um atravessador nisso aí. No caso da dengue, por exemplo, eu não pego dengue de uma pessoa com dengue. Eu pego dengue pela picada do mosquito Aedes aegypti. Então, a dengue é uma virose indireta, ela apresenta um ciclo indireto. E a gripe, por exemplo, é uma virose direta, apresenta um ciclo direto, como é, por exemplo, a Covid-19 também. Galera, agora anota esse nome aí, vai aparecer para você bem grandão aqui, ó.
As doenças que apresentam ciclo direto, elas são chamadas monoxênicas ou monogenéticas. E as doenças que apresentam ciclo indireto, elas são chamadas de heteroxênicas ou heterogenéticas. Muito importante isso aí, ok? Bom, dentre aquelas viroses, que é o nosso tema, que apresenta ciclo heteroxênico, ou seja, indireto, elas apresentam um vetor. Quem que é o vetor, então? O vetor é o disseminador da doença, é o espalhador da doença, se a gente pode falar isso. E no caso da dengue, por exemplo, o vetor é o mosquito Aedes aegypti. No caso de uma outra doença que não é virose, a malária, por exemplo, a gente também tem um mosquito, que é o mosquito Phlebotomus. A malária é causada por protozoário, é o Plasmodium. Portanto, o vetor é aquele que transmite a doença e ele só existe quando estamos diante de uma doença que apresenta ciclo indireto, portanto, heteroxênico. Outro ponto importante quando se estuda viroses, entender a transmissão. Como que a doença é transmitida de uma pessoa para outra. E é muito importante a relação que você tem que fazer entre transmissão e profilaxia. A gente já fala disso. Um outro ponto muito importante, vem aqui, os sintomas da doença, o que a doença lhe causa. E aí eu te dou uma dica muito interessante. Normalmente, aquele agente patogênico, no caso um vírus, por exemplo, ele vai te causar um sintoma que vai fazer com que ele seja liberado da forma mais rápida possível, para poder atingir outras pessoas. Se a saída do mosquito, se a saída do vírus de você é pelas fezes, e aí a transmissão se dá por água contaminada com fezes do doente, ou alimentos contaminados com as fezes do doente, esse agente patogênico vai te provocar diarreia. Agora, se o vírus sai pela saliva, sai pela conversa, pelo ar, gotículas de água, esse vírus vai te provocar tosse, espirro, dor de garganta, ok? Então é uma dica bacana você relacionar a forma de transmissão com os sintomas. Algumas viroses, algumas patologias causam diversos sintomas, né? Mas é uma dica que já te dá um indício aí para você não ter que decorar simplesmente os sintomas. Leve esse raciocínio com você. Profilaxia. Isso é o que mais cai em prova. Você tem que saber, primeiro, o que significa profilaxia. Profilaxia significa medidas de prevenção. São aquelas medidas que podem ser tomadas para se prevenir a doença, para evitar que a doença se espalhe no meio, se espalhe na sociedade, na população. São medidas de prevenção. Por exemplo, a vacina é uma medida de prevenção. Vacina é profilaxia. Agora, o soro não é profilaxia. Então, se você, por exemplo, quer evitar que você desenvolva raiva porque você recebeu uma mordida de cachorro, você vai tomar o soro. Você não vai tomar a vacina. A vacina antirrábica você toma antes para se prevenir. Na hora, se você tomou a mordida, você vai tomar o soro antirrábico. O soro já contém os anticorpos para combater a doença. Então, profilaxia são medidas de prevenção. E aí existem aquelas prevenções que você pode fazer, como, por exemplo, lavar as suas mãos. Isso é uma profilaxia para diversas viroses, não só a Covid-19. A higiene com os alimentos, quando você chega com os alimentos, por exemplo, você comprou frutas, a fruta que você vai comer crua ali, com casca e tudo, por exemplo, maçã, pera, pêssego, lavar bem esses alimentos. Água, se você mora numa região de grande contaminação, como por exemplo a cólera, que é uma doença bacteriana, não é viral, que se transmite através de água contaminada, e se a região que você mora, a cólera é comum, uma profilaxia muito importante, ferver a água antes de consumir. Por exemplo, vai colocar água no filtro de barro, ferve a água antes, espera ela esfriar e aí coloca no filtro de barro. Então existem algumas profilaxias que são atitudes nossas, como higiene pessoal, saneamento, higiene pessoal, higiene com os alimentos, fervura de água, proteção da casa, como colocar no caso da dengue, diversas outras doenças transmitidas por inseto, telas na janela, uso de cortinado, inseticida, repelente, raquete elétrica, tudo isso são medidas profiláticas. E existem aquelas medidas que são atitudes que devem ser tomadas pelo poder público, como por exemplo, saneamento básico, construção de redes de esgoto, tratamento de esgoto. Essas atitudes são atitudes desenvolvidas
prefeitura, pelo governo estadual, pelo governo federal. Enfim, profilaxia é muito importante se saber e é o que mais cai em prova. E por fim, galera, o tratamento. Como tratar essas doenças? Isso aqui cai muito quando você compara viroses e bacterioses e aí a gente inclui o antibiótico. Muito cuidado com isso, porque antibiótico é um remédio, é um tratamento que combate bactéria. Se você tiver vírus, tiver uma virose, o antibiótico não é a medida mais adequada. Normalmente as viroses, o tratamento delas se dá de forma paliativa. Você toma um remédio para evitar uma febre, um remédio para combater uma inflamação na garganta, porque o que vai matar os vírus mesmo, o que vai combater as viroses é o seu sistema imunológico. São os seus próprios anticorpos que vai conseguir danificar isso aqui. Portanto, galera, esses são os pontos que precisamos conhecer quando o assunto é virose. O nome da doença, o agente etiológico, o ciclo da doença, o vetor, a transmissão, sintomas, profilaxia e tratamento. Então nós vamos mudar de cenário, nós vamos agora para um outro estúdio, diante de uma televisão, usando uma apresentação em PowerPoint, em que eu vou falar para você de cada uma das doenças. Beleza? Você vai ver a de hoje e aí você fica pronto aí para as próximas aulas. Se você está aqui dentro do IGTV me assistindo, saiba que essa aula continua lá no YouTube. Se você está aqui no YouTube comigo, continue ligado que a aula vai continuar a partir deste tempo aqui. Um grande abraço e vamos lá! E aí, galera, estamos na Semana das Viroses e a aula de hoje é sobre hepatite. A hepatite existe do tipo A, hepatite B, C, hepatite D, E, G, existe um monte de tipo de hepatite. Vamos falar das principais, a hepatite A, B e C. Você já deve ter assistido a introdução. Se não assistiu ainda, assista. Se você já pulou direto para a aula, mas não viu a introdução nas aulas anteriores, nos dias anteriores, assista, porque ali tem informações extremamente relevantes e importantes. Bom, já estamos aqui no estúdio, então, da TV e vamos falar da hepatite A primeiramente. Seguindo aquele padrão, nome da doença, hepatite A. Qual que é o vírus? O vírus da hepatite A. Os vírus normalmente têm nome bem simples, viu? O nome deles faz referência à doença. Por exemplo, vírus da hepatite A. Forma de transmissão dessa hepatite aqui, ingestão de água e alimentos contaminados com o vírus. Então veja bem, analise isso aí, preste atenção nisso aí para você pensar na profilaxia. Como que eu pego hepatite A? Através de alimentos contaminados, através de água contaminada. Bom, e o que ela causa? O nome hepatite já dá um indício, ó. Inflamação do fígado e como consequência disso, febre, pele e olhos amarelados, que é a icterícia, náusea, vômito. Bom, o nome hepatite. A terminologia it faz referência à inflamação. Tudo que é it tem inflamação. E hepato faz referência a fígado. Por exemplo, qual é o nome das células do fígado? Hepatocitos, citocélula, hepatócitos. Então, o prefixo hepato faz referência a fígado e o sufixo it faz referência à inflamação. Então, todo tipo de hepatite causa inflamação do fígado. A hepatite A não é diferente disso e essa inflamação que ela provoca no fígado acaba levando a pessoa a ter vômitos, ter náuseas, dores abdominais, ela fica prostrada e acontece uma coisa comum a todo tipo de hepatite. O fígado ele tem um desequilíbrio, um transtorno que ele acaba produzindo muita bilirrubina. A bilirrubina é fruto da destruição das hemácias e é a bilirrubina que é utilizada como matéria-prima para fabricar a bile. Olha só, bilirrubina, bile. Semelhante à bile, atua lá no sistema digestório, é o detergente natural e tudo mais. Então perceba que a hepatite pode influenciar tanto no fígado quanto na vesícula biliar, quanto na produção de bile. E essa mesma bilirrubina é que dá a cor amarelada do plasma sanguíneo. O plasma do sangue ele é amarelado, o xixi é amarelado por causa da bilirrubina. Portanto, como a hepatite provoca uma acentuada produção de bilirrubina, o que acontece naturalmente? A pessoa vai ficando meio amarelada. E isso tem um nome, chama-se icterícia. Anota aí, ó, icterícia. É o amarelecimento do corpo. Essa palavra existe. Amarelecimento do corpo.
E aí uma das formas de diagnosticar hepatite é o seguinte: o médico te acha meio assim abatido, meio amarelo, aí ele vai e olha debaixo do seu olho assim, ó. Se seu olho estiver meio amarelado, opa, há um forte indício de ser hepatite. Olha que legal você conhecer o seu próprio corpo. Imagina você na sua casa, tá ali lavando o rosto, penteando o cabelo, aí você olha no espelho assim, dá uma olhada no olho e fala: puxa vida, estou com um problema no fígado. Legal, né? Se conhecer e saber o funcionamento do corpo é muito interessante, é muito importante. E a hepatite causa isso, a icterícia, esse amarelecimento. E qual que é a forma de tratamento? Olha só, medicamentos que reduzem os sintomas. Perceba que eu não tenho um remédio que vai matar o vírus. Eu já repito de novo isso aqui. Mais uma vez, o que vai matar o vírus são os seus próprios anticorpos. E você naturalmente vai conseguir produzir anticorpos e destruir o vírus da hepatite A e ficar curado completamente dela. Enquanto esse processo imunológico acontece, você vai combatendo os sintomas e aí você toma os remédios para combater e reduzir os sintomas. Por exemplo, o Mancil é um tipo de remédio antigo, não sei nem se existe mais, que você ajuda o seu fígado a vencer esse vírus. Existem náuseas, toma um Plasil para tirar essa náusea, essa vontade de vomitar que existe. Então você toma remédio que combate os sintomas, mas não vai matar o vírus. O que vai matar o vírus é o seu sistema imunológico. E a profilaxia, então, atenção, forma de transmissão. Ó, a profilaxia, então, é a educação sanitária. Como que o vírus vai sair de dentro da pessoa doente? Através das fezes dela. Então precisa ter saneamento básico, precisa ter esgoto tratado na cidade e você precisa tomar cuidado com o tipo de água que você bebe, ferver a água antes de consumi-la se você mora numa região que é endêmica, lavar muito bem os alimentos, lavar muito bem as mãos, não levar a mão no olho, não levar a mão na boca. São formas que você pode evitar. Atenção, hein? Hepatite A, profilaxia, educação sanitária, que é esses cuidados que você tem com você, e saneamento básico, que é a responsabilidade da prefeitura promover a construção desse tratamento de esgoto. Beleza, galera? Olha só essa imagem que legal, ó. Uma pessoa, o olho amarelado. Isso aqui está num caso extremamente exagerado, né? Olha a foto dessa criança aqui com a pele meio amarelada. Isso é a icterícia. Bom, hepatite B e C. Anota aí as informações, aperta o pause. Bom, o vírus da hepatite B é chamado vírus da hepatite B e o da C, vírus da hepatite C. Tranquilo. Qual que é a forma de transmissão dele? Percebe que mudou a coisa aqui. Agora é o contato sexual. Olha só, contato com sangue de pessoas contaminadas, geralmente contato se dá através do contato sexual, compartilhamento de seringa e transfusão de sangue. Eu mesmo tinha um colega meu, professor, quando eu estava no Paraná, que ele tinha hepatite C. E ele adquiriu essa hepatite C depois de ter feito uma cirurgia. Era um tratamento extremamente doloroso, extremamente sofrido, e quando ele fazia uso da medicação, no outro dia ele nem ia trabalhar porque ele tinha vertigem, tonteira. É um tratamento muito difícil para combater a hepatite C, que é a mais grave de todas as hepatites. E ele pegou através de uma cirurgia, porque os materiais cirúrgicos utilizados não tinham sido adequadamente esterilizados. Então eu posso pegar hepatite B e C através de contato sexual, através de transfusão de sangue, através de equipamentos cirúrgicos mal esterilizados, porque a transmissão se dá via sangue. Olha essa transmissão para você pensar na profilaxia. Atenção, mas vamos lá. O que ela causa? Sintomas semelhantes, ó, inflamação do fígado, dores de cabeça e no corpo, pele e olhos amarelados, náusea e vômito. Com esse detalhe importantíssimo aqui, ó. A hepatite C, se não tratada rapidamente, pode evoluir para uma cirrose. A cirrose é a morte das células do fígado. E galera, o fígado é um órgão que tem quase 700 funções no nosso corpo. Então imagina um órgão com tanta responsabilidade danificar e morrer. É morte certa. Então é a mais grave de todas as hepatites, é a hepatite C. Anota isso aí. Beleza? Bom, qual que é também o tratamento? Utilização de medicamentos que inibam a ação viral. Mais uma vez, o medicamento vai fazer você combater os sintomas da doença, vai combater a replicação viral, mas a destruição do vírus, só os seus anticorpos. Profilaxia, então. Isso é bom, ó. No caso da hepatite B, existe vacina. Vacina é uma profilaxia valiosíssima. Valiosíssima. Os medicamentos
virais, aqui está escrito virais, é virais, com relação à hepatite C, o uso de preservativos nas relações sexuais, o uso de esterilizador de equipamentos cirúrgicos, controle do sangue lá nos hemocentros de doação de sangue, tudo isso aí são profilaxias importantes, ok, galera? Essa hepatite B e C, olha só como pode ficar a situação de um fígado. Olha aqui, ó, um fígado normal, lisinho, e um fígado com cirrose, com as células sendo todas elas destruídas. A pessoa, quando chega a ficar com o fígado assim, vem a óbito com certeza. E aqui mostrando os órgãos afetados, o fígado, bilirrubina. Essa é a hepatite B e C, galera. Muita atenção com as diferenças entre a hepatite A e a hepatite B e C. A mais grave de todas, a hepatite C. A hepatite B é uma DST muito importante, a C também é, mas lembrando que aquela mais comum de ser transmitida via equipamentos cirúrgicos não esterilizados, transfusões de sangue, é a hepatite C. Beleza? Essa foi a aula de hoje, um grande abraço e amanhã tem mais. Tchau!